Dupla afinada, mas sabe quem é a dupla afinada? Ô, rapaz. Mesmo. Nossa Senhora. Dos últimos 12 jogos, Isso, 9 gols, todos deles. isso. Acertou quem falou, Pedro, Raul e Galeano. Pedro, Raul e Antônio Galeano. Até parece dupla de cantores, né? E, de fato, Pedro, Raul e Antônio Galeano é uma dupla de sucesso, mas dentro do campo. E quando o assunto é gol, então, deixa com eles. Só para a gente ter uma ideia, nos últimos 12 jogos, o Ceará marcou 9 gols. Todos os 9 gols marcados pela dupla. Os jogos e os gols são Flamengo, né? O último, Pedro Raul fez. Cruzeiro, Galeano marcou 2 vezes. Fortaleza, Galeano. Sampaio Correia, 1 de cada. Contra o Botafogo, Pedro Raul marcou 2. E contra o Sport, Galeano fez. Naquele jogo contra o Sport também teve gol do Mugni. Foi o primeiro daquele jogo, que abriu a vitória. Depois disso, só a dupla marcou. Pedro Raul fez 4, Galeano 5 nesse recorte. Ao todo, na temporada toda, Pedro Raul é o artilheiro com 13 gols. Galeano vem em segundo com 9. O Galeano está vivendo um momento muito bacana aqui. Já, em outros momentos eu já falei sobre isso. É um jogador muito trabalhador, muito sério, muito focado, né? Em relação ao Pedro Raul, ele realmente é um jogador que vem sendo muito útil para a gente ao longo da temporada. Pedro Raul e Antônio Galeano, dupla de sucesso. Dupla que garante gols ao Ceará. Pedro Raul desloca o goleiro, faz mais um gol dele na temporada de pênalti. É muito incrível, né? É incrível. Porque, beleza, o Pedro Raul, ok, o time joga pra ele, é um jogador que tá lá pra conclusão das jogadas, mas essa faceta do Galeano é muito, muito curioso, né, Caio? E do Galeano eu acho que cabe uma lição para todo mundo de duas coisas. Primeiro, aquela coisa de que você quer uma contratação, quer um nome, quer um peso, e o Galeano não chegou com esse respaldo todo. A maior lembrança do Galeano em termos de futebol brasileiro era uma passagem da base do São Paulo e um início ali de profissional, onde muitas vezes foi até aproveitado pelo Crespo como lateral direito. Depois foi para clubes grandes dentro do continente, é verdade, o Cerro, o Nacional, mas pouco se falava do Galeano. E ainda também aquela coisa de não ter pressa para queimar o cara no começo do ano. Galeano começou a temporada como titular, depois caiu de produção, era contestado, mas ele mostrou serviço certamente nos treinamentos e foi recuperando confiança. Teve aquele jogo contra Confiança pela Copa do Brasil, que a gente já citou diversas vezes, que certamente ajudou mais ainda, ele foi fundamental para aquela classificação. Léo Condé comprou a ideia e ele cresceu muito de produção e vai ganhando um protagonismo que é verdade. Ninguém imaginava que ele fosse ter no início, poderia se imaginar a utilidade, mas se o protagonismo ficasse muito mais para Lucas Mugni, muito mais, obviamente, para o Pedro Raul, se esperava muito mais do Fernandinho, mas o Galeano tem sido uma das boas coisas do Ceará nessa temporada. Quero te ouvir, Renato, assim, porque não é nenhum... Até pelo início de Pedro Raul no Ceará, a gente imaginava que ele fosse realmente o cara, né, das jogadas e tal, das conclusões. Mas Galeano é bem curioso isso, né? É curioso, porque o Galeano não era das contratações a mais midiática, né? Não era o cara que você chegava e colocaria ali uma expectativa muito alta. Mas isso é o mercado da bola, né? Alguns vêm com tanta expectativa, alguns vêm para serem protagonistas, como é o caso do próprio Pedro Henrique, que veio com toda a pompa de ter vindo do Internacional, passagem pelo Corinthians, e não aconteceu, ainda não desabrochou. Mas o Galeano, por outro lado, é um jogador que foi muito criticado no começo e com justiça. Não adianta também fechar os olhos para isso. Ele começou muito mal a temporada, mas depois começou a render, começou a entregar, começou a fazer gols importantes. E aí tem uma parada que a gente sempre lembra no futebol, que é a tal da confiança. O cara vai começando a jogar bem, jogar melhor, participa dos jogos e parece que a bola começa a pegar e entrar. E isso é muito importante, muito relevante. Não à toa, nos últimos 9 gols, os 2 participaram. O centroavante fazendo gol é normal. Um ponta, com a quantidade de gols que o Galeano tem, é acima da média. E é uma média que ajuda demais a deixar o Ceará na colocação que ele está. Pois é. Os gols que a gente já viu de um conectando o outro. Exatamente. Mas a gente está falando só sobre os gols mesmo, né? O que é a questão da importância dos dois para o ataque do Ceará. A gente está se referindo aos gols mesmo, né? O que é muito curioso, outra coisa curiosa nesse caso do Galeano, é que o Galeano é muito bom na jogada aérea, ele tem 1,70 m. Vamos dar uma olhadinha aqui nos artilheiros do Ceará, aqui no telão, pra gente acompanhar. Ó, Pedro Raul tem 13 gols, isso é muito natural, ele chegou aqui arrebentando mesmo.
Galeano tem 8, aí tem Pedro Henrique, Fernandinho e o Ailon. Fernandinho, o Ailon com 4 e o Pedro Henrique com 5 gols. A gente mostra aqui como os jogadores de ataque do Ceará conseguem ajudar, né? Tem lá suas limitações e tal. A gente tem um jogo, nesse momento o Pedro Henrique não tá bem, o Fernandinho já esteve melhor também na temporada. Hoje os caras são, como a gente está destacando aqui, Pedro, Raul e Galeano. Mas não deixa de ser, assim, muito importante ter no elenco jogadores que façam a diferença. A título de curiosidade, o último gol do Pedro Henrique é contra o São Paulo. O último gol do Fernandinho é na Copa do Nordeste contra o Bahia, aquele 3-2, embora, por exemplo, faz assistência para o segundo gol do Galeano contra o Cruzeiro, e é uma ausência que o Ceará vai ter que conviver por um tempo. O Fernandinho pode ser mais útil ainda, e o Ailon é o jogo contra o Juventude, lá pela segunda rodada do campeonato. Que é um golaço. Que é um belíssimo gol. O gol do Ailon é de um luxo, de um requinte maravilhoso. Na hora que ele domina a bola para sair do... 34 gols aí, 34 gols. 26 de Pedro Raul, se a gente ampliar, Pedro Raul, Galeano e Pedro Henrique. O ataque titular do Ceará tem 26 gols. O ataque titular, Renato Caio, que pode ter reforço, tá? Paulo Baia, que está no Fluminense, deve ser anunciado pelo Ceará como segundo reforço nessa janela de transferência. 26 anos, está no Fluminense, mas com pouquíssimos minutos, inclusive, por isso mesmo pode se transferir para o Ceará. Caio Costa, ele que fez esse gol tão importante, né? O Ceará estaria unindo o homem da assistência e o homem do gol do Goiás. Aqui é Dieguinho, não é? Que valeu o acesso ao Ceará, que quem bate o lateral é Dieguinho. Seria das ironias as voltas que o mundo dá. Eu gosto do Paulo Baia. Lembro dele bem no Goiás, lembro dele bem também na Ponte Preta. É um jogador que tem um estilo de jogo que encaixa com o que o Ceará precisa. O Ceará precisa de mais pontas, de mais jogadores que deem a intensidade. Chegou no Fluminense, tem uma situação que às vezes o cara não mostra serviço desde o início, acaba perdendo espaço geral. Curiosamente, esse gol que a gente viu dele contra o Internacional, é o último jogo antes da pausa para o Mundial. Então, é um cara que tem qualidade, 26 anos, então seria interessante, acho que é um nome bom pro Ceará. E você, Renato? Eu gosto demais da ideia do Paulo Baia, porque, primeiro, que dá mais uma opção ao Léo Condé. Segundo, porque é um jogador que tem a característica de ser um velocista finalizador, bate bem, tira do goleiro, acaba realmente sendo um cara muito decisivo. Fez partidas boas pelo Goiás, fez algumas partidas boas pelo Fluminense, jogou lá no Mundial de Clubes também. Então é um jogador que pode agregar dentro desse elenco, que às vezes tem algumas limitações do Ceará, algumas opções. Eu gosto da ideia de trazer o Paulo Baia, que é um dos nomes, né? Na verdade, o Ceará não vai em busca só de um. São pelo menos 2 pontas. 2 pontas, exatamente. Paulo Baia é o nome que está sendo mais falado e tal. Eu acho que é um jogador também interessante. É um jogador que é uma oportunidade de mercado, né? Tá aí, o Ceará não deve desembolsar muita... O Primavera. Que é um clube satélite, né? Tem um clube satélite, né, Caio? Primavera, tem uma baita estrutura e trabalha com isso, com jogadores para mexerem no mercado.